Boa noite, Eli. Boa noite, Vanessinha. Estamos novamente aqui. Meu Deus, a semana passa tão rápido, né? Parece que a gente se viu semana passada. Vou fazer a live aqui do meu quarto. Boa noite, Eli. Essa live vai ser tão especial, gente. Tão especial que vocês não têm ideia. Claudinha, boa noite. Boa noite. Pedi para vocês, clicar no coraçãozinho aqui do lado. Sabe aquele coraçãozinho assim? Para o Instagram entender que a gente está ao vivo. Boa noite. E se fizer sentido para você, compartilhe a live com alguém. Isso vai ser bem importante. Hoje nós vamos falar do nosso sagrado feminino, do nosso autocuidado, lar. Vamos falar de tensão sexual, que isso é super importante. Principalmente para quem tem um casamento longo aí de muitos anos, né? E de mãe conselheira. Vai ser muito linda essa live. Certamente, semana que vem a gente vai dar continuidade em algum assunto, porque eu fui escrevendo o roteiro e assim, o sentido do desenvolvimento aqui do tema é imenso, né? Boa noite, boa noite. Então, eu já vou começar, tá? Já vou começar porque a gente tem muita coisa. Beijo, Pati. Vamos lá. Então, hoje a gente vai conversar sobre um tema que surgiu aqui nos stories e eu acabei trazendo aqui para o nosso evento Quinta das Águias, né? Todas as quintas-feiras. Que foi um tema autocuidado, que é o ato de nós cuidarmos de nós. Em vários aspectos da nossa vida, né? Não só a estética, mas as questões emocionais, as questões espirituais. Esse tema, ele foi se abrindo e chegou aqui na nossa live. Então, antes de falar do autocuidado, e esse tema, ele se encaminhou para como que nós nos comportamos em casa, dentro da nossa casa. Se nós estamos arrumadas dentro de casa, se a gente está cheirosa dentro da nossa casa, se a gente está penteada, se a gente usa uma maquiagenzinha. Então, esse tema, boa noite, Gleibe, esse tema, ele se encaminhou para isso, né? Esse nosso comportamento, como que a gente se comunica dentro da nossa casa, para nossa família? Será que dentro da minha casa eu pratico o autocuidado comigo? E eu recebi muitas mensagens, mas assim, muitas mensagens, de mulheres que quando estão dentro de casa, estão na sua pior versão. É lógico que dentro da nossa casa, a gente quer estar mais à vontade. A nossa casa é o nosso refúgio. Mas o que seria esse mais à vontade? O que esse muito à vontade representa para minha família e representa para mim também, tá? Então, antes, né, de falar desse autocuidado, de como eu devo me vestir dentro da minha casa, de como devem ser os cuidados com a minha estética, como eu posso me comunicar através da minha aparência com a minha família, com meu esposo, com meu filho, eu vou trazer para vocês aqui antes um assunto muito importante que representa muito isso, que são as nossas energias. E sempre que eu trago esse assunto aqui, vocês gostam muito sobre esse assunto, né? Que é a nossa energia feminina e a nossa energia masculina. A gente precisa ter muita clareza dessas energias, de quais são as energias que nós estamos vibrando mais. Porque elas são totalmente, elas representam muito a minha postura, o meu comportamento, as minhas atitudes, de que forma eu estou me comunicando. Vamos falar dentro de casa, né? Hoje o nosso assunto vai ser dentro da nossa casa. Por isso que eu vim aqui até para o meu quarto, para uma intimidade. Quando nós estamos dentro da nossa casa, nós estamos dentro do nosso coração. Porque é aqui dentro que é o nosso refúgio, aqui que acontecem as coisas, aquilo que você é, o que ninguém vê. Então, a gente precisa ter muita clareza de que energia, qual é a energia, qual é a frequência da energia que nós estamos vibrando em maior tensão
dentro da nossa casa, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a energia feminina, né? Essa energia feminina que ela prevalece na mulher, é uma energia que prevalece em nós. E a prevalência dessa energia na mulher, ela faz com que, em grande parte dos casos, né? A energia primária na mulher deveria ser a feminina e a energia secundária na mulher deve ser a masculina. Porque nós temos as duas energias. Nós vibramos nesse polo feminino e nesse polo negativo. Porém, de uma maneira natural e saudável, é interessante que essas energias estejam muito bem equilibradas. Que a primária, a energia primária, que ela é importante, seja em nós a feminina e a energia secundária seja em nós a masculina, certo? O homem, ele já prevalece a energia masculina, ou seja, no homem, a energia primária, a primeira, é a masculina e a energia secundária no homem deveria ser a feminina, para que ele esteja também em equilíbrio. Então, o que seria essa energia feminina? Energia feminina, ela é uma energia ligada àquilo que é sensível, muito ligada à mulher, né? Aquilo que tem relação com cuidado, com o ato de servir, com as emoções, com a atenção. E ela é uma energia do relaxamento. Guarda muito essa palavra aí. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Tudo a ver com o que a gente vai falar. Coloquei aqui sagrado feminino, lar, tensão sexual e mãe conselheira. Então, a energia feminina, ela é a energia do relaxamento. Já a energia masculina, que nós também temos e precisa estar em equilíbrio, porém, ela é mais prevalente no homem, ela é a energia da razão, do foco, do domínio, da força, da decisão, da coragem. E ela é uma energia da tensão, certo? Então, enquanto nós estamos vibrando nessa energia feminina, nós estamos encaixada numa energia do relaxamento. O homem, ele vibra a sua prevalência na energia da tensão. Ele está pronto para a guerra, sempre pronto para a guerra. Deveria estar, né? Pensando aí num sentido de equilíbrio. Porém, agora a gente vai começar a entender um pouco mais da nossa rotina, né? Você vai fazer uma autoavaliação com você, eu sempre faço essa autoavaliação comigo. Se nós estamos vibrando muito na energia masculina, quando que a gente pode vibrar mais na prevalência da masculina? Permitir que a energia masculina se torne primária na nossa vida e não secundária. Quando nós estamos trabalhando muito, quando nós estamos trabalhando muito, nós estamos vibrando muito na energia masculina. Quando nós estamos com grandes responsabilidades, nós estamos aí vibrando muito na energia masculina. Quando nós estamos tomando decisões, quando você está vivendo processos de decisões na sua vida, ou você tem uma atividade profissional, ou dentro da sua casa você está sempre tomando as decisões, você está aí muito mais vibrando na energia masculina do que na feminina, ou quando você está enfrentando muitos problemas. A gente acaba vibrando mais na energia masculina. Vibrar na energia masculina é ruim? Não é ruim. Dependendo das circunstâncias. Por exemplo, no mercado de trabalho, é importante que nós tenhamos uma prevalência dessa energia masculina mais aguçada em nós. Porque é a energia da coragem, da força, da decisão, do foco, do desafio, da obstinação, da intensidade.
Olha só, são energias importantes para nós, para todo mundo, para o homem e para a mulher. Porém, dentro da nossa casa, olha o equilíbrio que a gente precisa ter. Dentro da nossa casa, é muito importante o equilíbrio. Ó, Luciana, minha filha vai estudar fora, estou na fase de decisão. Fica até o final dessa live, que essa live vai ser importante para você. Porém, dentro da nossa casa, é muito importante que a gente tenha a consciência do equilíbrio dessa energia feminina, masculina em nós, dentro da nossa casa. Ou seja, muitas vezes você vem como uma águia, né, intensa do trabalho, você chega naquela tensão da sua energia masculina, isso acontece muito comigo. Hoje as atividades que eu exerço também solicita muito de mim essa energia masculina, porém quando eu chego dentro da minha casa, eu sempre gosto de chegar e tomar um café, sentar e tomar um café, porque ali, ó, eu me reequilibro novamente, eu equilibro as minhas energias, eu pego essa energia masculina que estava como primária e coloco ela como secundária, pego a minha energia feminina que estava como secundária e trago para a primária, ou seja, eu equilibro essas energias quando eu entro dentro da minha casa. Isso é super importante. Escreve aqui para mim como que vocês estão, como que vocês definem as suas energias nesse momento. Você percebe que você está vibrando mais na energia feminina ou mais na energia masculina? Escreve aqui nos comentários, até para você fazer uma autoavaliação. Seja muito honesta com você. Eu já passei fases da minha vida que eu estava vibrando na mais alta tensão da energia masculina. Foi momentos que eu assumi muitas responsabilidades, foram momentos que eu assumi muito trabalho, e momentos que inclusive eu chegava dentro da minha casa, eu não conseguia equilibrar as energias dentro da minha casa. Hoje eu já tenho grandes responsabilidades também, tenho bastante trabalho, mas hoje eu tenho mais clareza sobre esse assunto e tenho um pouco mais de autoconhecimento sobre mim. Então eu penso, poxa, estou completamente desequilibrada nas minhas energias, preciso me equilibrar. Então hoje eu já tenho mais essa sensibilidade. Ó, muito na feminina, preciso de equilíbrio, exatamente. Oscilar muito na feminina, lá no mercado de trabalho, sabe o que o mercado de trabalho vai fazer? Você vai te engolir, até mesmo seus filhos. Porque a mãe, grande parte das vezes, ela precisa dessa energia masculina na hora de uma bronca, né? Na hora de uma autoridade. Mas é a masculina ali, ó, bem equilibrada. Na hora da bronca, é bem equilibradinho ali. A masculina, sobe um pouquinho a masculina, mas fica ali com a feminina na hora de uma bronca. A gente vai falar sobre isso. Ó, mais energia feminina, mais energia masculina, certo? Então, o que acontece? Acho que vocês já tiveram um pouco de clareza sobre a energia masculina. Agora a gente vai trazer isso para dentro da nossa casa. Abriu a porta, entrei. Estou dentro de casa. Dentro de casa. Os afazeres domésticos. Olha onde eu vou chegar. Olha onde eu vou chegar. A gente vai crescendo, né? Os afazeres domésticos não pode ser encarado, presta atenção, como trabalho. Vamos ressignificar esse processo. Os afazeres o que é afazeres domésticos? Eu sempre mostro, né, para vocês, assim, quando eu tô com um tempinho de mostrar, que afazeres domésticos, lavando roupa. Quantas vezes eu mostro para vocês que às vezes 10 horas da noite eu tô lá estendendo roupa? Cozinhando, lavando a louça, limpando a casa, dobrando roupa, organizando as coisas, afazeres domésticos, a nossa vida, a nossa rotina. Então, os afazeres domésticos, dentro das energias, presta bem atenção nisso aqui, que isso pode mudar a sua vida. Isso pode salvar o seu casamento, inclusive.
salvar o seu casamento. Os afazeres domésticos, quando encarado como trabalho, responsabilidade, eu começo a vibrar na energia da tensão do masculino. Olha isso. Se eu estou na energia da tensão, eu estou numa energia que me gera muito cansaço. Não é assim? Cansaço. Perceba que quando nós estamos cansada, porque você está trabalhando muito, muitas responsabilidades, muita decisão, você fica muito estressada, você fica muito cansada, não é? Você fica esgotada. Agora, quando você começa a oscilar, olha, na energia do feminino, da calmaria, da atenção, do sensível, você relaxa mais. Porque é um encaixe. O que Deus te fez para ser? Deus nos fez para ser mulher, com a prevalência da energia feminina. Então, se a gente vai para um outro polo, que é aquilo que não é da minha natureza, eu me esgoto, certo? Então, os afazeres domésticos, ó, se eles encarados como trabalho, responsabilidade, estresse, algo ruim, desafio, não é algo ruim, desculpa, desafio, guerra, olha isso, guerra, eu começo a oscilar na energia masculina, eu vou ter muita tensão. Agora, presta atenção, se eu encaro os afazeres domésticos como uma linguagem do amor, isso eu já ressignifiquei anos na minha vida. Os afazeres domésticos, eles precisam ser ressignificados, e isso a gente compreende muito com a mulher virtuosa do Provérbios 31, onde ele encara todos os seus afazeres, as suas responsabilidades como um ato, uma linguagem do amor. O ato de servir. Tudo o que acontece dentro de casa, tudo que você precisa organizar, desde cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, como o ato de servir é uma linguagem do amor, presta atenção, você começa a vibrar dentro da energia feminina, dentro do relaxamento. Se eu estou vibrando dentro do relaxamento, aquele fardo que eu carrego ou que você aprendeu a carregar pela sua ancestralidade, porque a avó, a mãe, as tias limpavam a casa sempre reclamando como algo ruim, alguma consequência, alguma história de vida, né? Elas tiveram para isso, enfim. Mas quando se encara, quando foi nos passado isso como algo ruim, certamente a nossa história dentro de casa, ela não é nem um pouco uma história com final feliz, não é? Então, olhar, entender os afazeres domésticos como um ato de servir, uma linguagem do amor. Hoje eu falei para vocês essa semana, né? Que a minha linguagem do amor aqui dentro de casa tem muita relação com as roupas, né? Falei para vocês. Eu descobri isso há pouco tempo, tá? Essa minha linguagem do amor. Então, por exemplo, meu marido usa camisa social para trabalhar. E vocês sabem que eu estou com meu marido há 25 anos, né? Nós estamos casados há 21 anos. Então, fazem 21 anos que todas as camisas do meu marido são lavadas, passadas e completamente alinhadas e cheirosas dentro do guarda-roupa. Ele nunca passou uma camisa, meu marido, nunca. Porque a minha linguagem do amor sempre teve relação com o cuidado com as nossas roupas. Então, eu sempre falo para vocês que eu adoro um varal, né? E adoro um varal. Eu gosto muito da lavanderia, sabe? Desse movimento de lavar a roupa, de cuidar das roupas. Eu tirei as toalhas de banho e eu já coloco as toalhas daí. Quando eu tiro para lavar as toalhas de banho, eu já coloco as toalhas limpinhas no banheiro. E hoje meu marido entrou no banheiro e viu aquela toalha limpinha. Ele já deu um
grito assim, né? Ai, que delícia, toalha limpa. As roupas de cama, eu tiro tudo uma vez por semana. Então essa é a minha linguagem do amor. Eu não posso entender isso como um fardo na minha vida. Se eu entender isso como um trabalho, um fardo, uma responsabilidade, um desafio, uma guerra, eu vou vibrar na energia de tensão. Aquilo vai me fazer muito mal. Muito mal. E se eu olho, né, se eu entendo os afazeres domésticos como um ato de servir, certamente tudo se torna mais leve. Isso se torna uma linguagem do amor. Uma linguagem do amor. E quando eu recebo visita na minha casa, né, às vezes a minha sogra, quando vem me visitar, e aí eu sempre tenho roupa para passar, né, gente? Se a minha linguagem do amor é cuidar das roupas, eu sempre tenho roupa para passar. E daí eu sempre passo roupa no final de semana. Então, se a minha sogra vem me visitar, alguma coisa assim, ou a minha mãe, como eu tenho muita roupa para passar, eu trago elas aqui pro quarto, a gente fica conversando, fico passando a roupa. E sempre a minha sogra vai ali no closet e abre assim, e ela vê tudo arrumadinho, né? Ela, meu Deus, isso aqui parece uma loja, uma loja. Próxima vez eu vou explicar um pouco melhor para ela como o que aquilo significa, né? Olha o que a Joana falou. Verdade, a gente aprende errado. Não é uma obrigação, mas algo natural, é o autocuidado, exatamente. Então, a gente tem que olhar para trás, para nossa ancestralidade e entender que as nossas primeiras mentoras, elas não tiveram uma vida muito fácil. Elas não tiveram muitas escolhas. E ficar em casa, realizando os afazeres domésticos, muitas vezes era entendida como uma penitência. Então, foi nos passado isso. Quantas mães falou para você que minha filha vai ter sua profissão, vai ser uma mulher independente, vai ter o seu dinheiro, não vai depender de homem. Nós somos educadas com essas palavras. Ou seja, ficar dentro de casa como você não vai viver esse sofrimento. Então, nós temos Eu levei muitos anos para entender isso, viu? Eu levei muitos anos para entender isso. Sabe quando que eu fui compreendendo tudo isso? Depois que eu meditei muito no Provérbios 31, na mulher virtuosa. Depois que eu meditei tanto naquela mulher, que é uma mulher... A mulher virtuosa do Provérbios 31 está descrita em um livro que foi escrito em mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. A mulher virtuosa é uma mulher altamente contemporânea. Ela tem sua família, ela tem profissão, ela tem seu dinheiro, ela é investidora, ela sabe servir. E eu pensei, poxa, ela faz tudo o que eu faço, eu pensei. E ela faz com tanto amor, com tanta devoção, sempre consagrando a Deus. Por que eu não posso viver uma vida assim? Então, a mulher virtuosa, ela me ensinou muito. Eu fui entendendo os afazeres domésticos como propósitos de Deus na vida de cada mulher. Já fizemos muitas lives sobre isso. A partir do momento que nós temos aí o casamento, que a gente parte para um casamento, que a gente decide por uma família, nós vamos ter isso aqui, ó, uma casa para gerenciar e para organizar. Por mais que você tenha uma rede de apoio, um pelotão dentro da sua casa, uma pessoa para cozinhar, para arrumar, você vai precisar gerenciar tudo isso, não é? E hoje, além de entender todos os afazeres domésticos como propósitos de Deus na vida de uma mulher, principalmente se essa mulher é esposa, se essa mulher é mãe, eu entendo também como uma linguagem do amor. Certo? E entendendo, né, esses afazeres domésticos como uma linguagem do amor, como um ato de servir, vibrando aí na nossa energia feminina, eu lembrei, sabe de quem? Olha o que eu lembrei. Eu lembrei, inclusive, de um homem, do mordomo. Mordomo normalmente é um homem, né? Mordomo é um homem. E perceba que o mordomo, que ele serve
Apesar de ele ser homem, ele tem uma energia feminina muito forte na profissão dele. Porque ele serve, ele gerencia. E o mordomo, quando a gente pensa no mordomo, a gente não pensa assim, ó, num homem com uma energia feminina, altamente elegante. A gente não pensa assim? Não nos vem à mente? Quando eu estava escrevendo aqui, construindo esse roteiro da live, eu pensei, poxa, o ato de servir, né? Entender os afazeres com uma linguagem do amor. Logo me veio o mordomo, com aquela roupa elegante, até com luvas brancas, né? Onde eles estão? Onde os mordomos estão? Aí eu imaginei um mordomo da rainha da Inglaterra. Ela deve ter um mordomo muito elegante, né? Eu pensei, poxa, imagina a educação desse mordomo. Imagina como ele serve, né? Que elegância, que leveza. Que gostoso olhar para o mordomo, não é assim? Eu acho que quando a gente se depara com essas pessoas, a gente tem vontade de ficar admirando essas pessoas, né? Eu pensei, poxa, por que nós também não podemos ser um mordomo da nossa casa? Com essa leveza, com essa elegância. Ah, mas eu tenho tanto trabalho para fazer, minha casa tá tão bagunçada, eu tenho banheiro para lavar. Calma, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Mas essa leveza desse mordomo, que inclusive ele trabalha com luvas, ele está sempre bem alinhado, ele fala num tom, ele gerencia muito bem aquela casa. Olha a elegância desse mordomo. Acabei de pensar exatamente assim, o mordomo bem alinhado. Então, que coisa mais chique, né? É chique o mordomo. Aí eu escrevi aqui, ó. Quais as pessoas mais importantes da sua vida? Hoje, as pessoas mais importantes da minha vida, existem várias pessoas muito importantes na minha vida, mas existem duas pessoas que são muito importantes na minha vida, que é meu marido e meu filho. São pessoas muito importantes na minha vida. Como que eu devo servir as pessoas mais importantes da minha vida? Como mordomo ou como uma pessoa que detesta fazer aquele serviço? Ou como uma pessoa que sempre foge daquelas responsabilidades? Que inclusive Deus entregou, porque o casamento é espiritual. Casamento é criação de Deus. Se casamento é criação de Deus, a família é criação de Deus. A casa, um lar, é criação de Deus. Como que você serve as pessoas mais importantes da sua vida? Bruta? Rancorosa? Aquela tensão masculina de irritabilidade? Ou como mordomo de luvas brancas, elegante, sempre no movimento, suave, leve? E mais uma perguntinha, como você serve a Deus? Como você serve a Deus? Aqui no Instagram, eu tenho um movimento com vocês que é ter uma vida de oração, que é baseada em alguns pilares, em 3 na verdade, né? Que é o quê? Fazer o que precisa ser feito, isso é um ato de maturidade de uma mulher madura e não de uma menina boba. Não seja uma menina boba. Se você é casada, se você tem filhos, você precisa ser uma mulher madura, certo? Então, fazer o que precisa ser feito, honrar e consagrar a Deus em tudo que você fizer e viver em estado de presença. Então, esses 3 pilares correspondem a uma vida de oração. Se tudo que eu faço na minha vida, estou fazendo essa live para vocês, mas em primeiro lugar, honrando e consagrando a Deus. Antes de ligar esse botãozinho ali, eu faço uma oração. Senhor, que da minha boca possa sair palavras que edifiquem e transformem vidas. Faça de mim o seu canal de sabedoria, de discernimento, de direção, de aconselhamento, de equilíbrio, de paz. Certo? Então, como você serve a Deus dentro da sua casa?
Agora volta um pouquinho. Se afazeres domésticos é um ato de servir, eu estou oscilando na minha energia feminina, eu estou servindo aqueles que eu mais amo, eu estou servindo, honrando e consagrando a Deus, por que eu vou estar vestida, presta atenção, por que eu vou estar vestida com a minha pior roupa? Por que eu vou estar me comunicando, me apresentando para aqueles que eu mais amo? Estar me apresentando a Deus, porque tudo que eu faço é honrar e consagrá-lo, com a minha pior vestimenta, suja, sem nenhum cuidado comigo. Como o mordomo se apresenta? Como que aquele que serve se apresenta? No seu melhor traje. Mas é óbvio que dentro da nossa casa, às vezes a gente não consegue ficar igual o mordomo com as luvas brancas, não é verdade? Mas a gente não precisa estar com aquela camiseta mais velha, com a bermuda do marido. A gente não precisa estar com a pior roupa que a gente tem no guarda-roupa. A gente pode sim estar melhor apresentável para aqueles que a gente mais ama. Que a gente possa estar próximo ao mordomo. O mordomo vai estar bem penteado, certamente ele é cheiroso. Certamente ele é cheiroso. Ele tá bem passado, ele tá limpo, ele tá... usar uma palavrinha que eu gosto muito. Aciado. Já ouviram falar essa palavrinha? Aciado. Eu recebi mensagens de pessoas que falaram assim sobre a questão do autocuidado em casa, né? Nossa, as minhas tias, uma mensagem muito interessante, até postei. As minhas tias eram excelentes cozinheiras. Elas cozinhavam muito bem para a família e passavam o dia inteiro suada, suja e cheirando a alho. E aquilo era uma descrição de uma águia aqui, né? E como aquilo eu olhava e aquilo não me fazia bem, porque eram mulheres bonitas e sempre mal cuidadas. Aquelas comidas maravilhosas. É uma linguagem do amor, o ato de cozinhar. A linguagem do amor dessas mulheres era comida para a família. Imagina que delícia que não era, né? Mas onde estava ali o seu autocuidado, né? Vai tomar um banho, toma um banho. Veste uma roupinha confortável, mas não a camiseta rasgada. Coloca um perfume. Por que não? Gente, sabia que para fazer a live eu passo perfume? Sabia? Para fazer a live para vocês eu passo perfume. Eu tô aqui super perfumada. Por que não pode usar um perfume em casa? Você passar a deixar um rastro do perfume. Por que não pode isso? Se arrumar em casa. E esse tema, tô me policiando. Lu, vou dar uma dica bem legal. Sabe como você deve estar em casa? Claro, o dia, eu tô precisando, acho que é amanhã, sexta-feira, dar uma geral ali no meu banheiro. Eu estou aqui com essa blusinha social, tô com uma calça social. O que eu faço? Se eu vou, assim, para um desafio um pouquinho maior, de uma limpeza, eu vou lavar uma calçada, né? Ou se eu vou pegar o banheiro ali, né, com uma intensidade um pouquinho maior, eu não vou colocar a camiseta rasgada, a bermuda do marido. Eu coloco um top de academia, um shortinho. Eu coloco uma roupinha mais fresquinha, mais confortável. Mas eu não vou estar destruída. Isso não faz bem para mim, inclusive. Eu estou servindo, eu estou cuidando da minha casa, eu não estou me destruindo. Isso emocionalmente, você se ver rasgada, com uma roupa muito velha, você não precisa estar ali como a rainha da Inglaterra, né? Eu uso o exemplo aqui do mordomo pra gente entender um pouco mais do que seria algo alinhado, né? Um exemplo lúdico até, certo? Você não precisa fazer um desfile de moda em casa. Eu já tenho os meus vestidinhos que eu uso em casa. Falei pra vocês que eu tenho 2 vestidos pretos que eu adoro. Eu gosto muito do preto também, né?
eles são midi, assim, a altura da canela, são retinhos. Eu tô sempre arrumadinha com aqueles vestidos. Tô sempre elegante. Tenho 2. Lavo um, boto o outro. Tô sempre ali disponível. Então eu tô sempre prontinho. Se eu tô sempre pronto. Eu tô em casa assim, de boa, sabe? Tô sempre com aquele vestido preto. Meu marido acha lindo aquele vestido. Lindo, lindo, lindo. Aí eu tô sempre prontinha. Sempre arrumadinha em casa. Certo? Então entenda os afazeres domésticos. Ó. Joana, gostei, porque eu ando arrumada em casa, ai que delícia, mesa arrumada, cama arrumada, exatamente. Isso é uma questão de hábito também, tá? Isso é uma questão de hábito. Vamos prosseguir um pouquinho mais aqui. Olha só. Presta bem atenção nisso aqui. Uma mulher, e gente, o que eu vou falar pra vocês é muito importante. Segura aí, segura. Uma mulher oscilando, tá? Presta atenção. Na energia feminina. Ela faz um resgate do seu sagrado feminino. Ela resgata a mulher que está dentro dela, a sua feminilidade, a sua sensualidade. E a mulher com o resgate ou despertar do seu sagrado feminino, da sua energia, da sua feminilidade, da sua sensualidade, presta atenção. Ela começa a gerar uma tensão sexual no marido, no parceiro. Porque se eu estou no polo feminino muito bem instalada, eu tenho aqui do meu lado um polo masculino, eu permito que o polo masculino esteja oscilando numa boa frequência. E isso torna uma tensão sexual importante. Nós sabemos, nós mulheres, que o ato do amor, das relações sexuais, o ato de fazer amor, começa no café da manhã, não é? Começa no dia a dia, começa na rotina, começa no envolvimento, na sedução. Nós precisamos ser cortejadas, nós precisamos permitir ser cortejadas. E essa mulher feminina, né, que está ali arrumadinha, dentro de casa, cheirosa, com um batonzinho, uma corzinha, que dá uma alegria, né? Uma joia, um acessório, com cabelo limpo. Para mim é muito fácil falar de cabelo limpo, porque o cabelo curto para lavar é fácil. Você que tem cabelo longo, deixe seus cabelos limpos, seu cabelo limpo, seu corpo limpo. Isso gera uma tensão entre o marido e a esposa. Quando nós oscilamos na energia feminina, eu permito que o masculino, a energia masculina do meu marido se aflore. Agora, presta atenção. Se você, mulher, oscila na energia masculina, sabe o que você faz com seu marido? Você castra o seu marido. Castra. E não gera tensão sexual. Você, pelo contrário, você não tem nem mais atração pelo seu marido. Você não tem mais desejo pelo seu marido. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E o seu marido começa a oscilar muito no feminino. E a mulher, gente, nós somos muito complicadas, viu? Para que a gente se sinta seduzida pelo nosso parceiro, pelo nosso marido, ele precisa ter, o masculino, ele precisa ter força, poder de decisão, né? Ele precisa nos dominar, principalmente mulheres fortes como eu e você. A gente precisa ser dominada, né? E a gente sabe que nós somos fortes. Existem muitas águias aqui fortes, muitas águias, certo?
E se eu estou vestida como um homem dentro de casa, como um rapaz, com camiseta rasgada, com bermuda do marido, como que essa energia masculina ali vai vibrar? Como que eu, instalada no meu feminino, eu vou olhar para o meu marido e me sentir atraída por ele? Como que nós vamos nos conectar? Como que essa tensão sexual, essa sedução vai começar quando a gente se encontrar na cozinha, né? Quando a gente se cruza ali pelos corredores da casa. Porque a tensão sexual até chegar no momento do amor, são vários eventos. É uma mensagenzinha de WhatsApp, uma brincadeirinha, uma pimentinha. A gente vai seduzindo o tempo todo. Mas para isso, eu preciso corresponder a uma imagem feminina, a uma comunicação feminina. Presta atenção. De relaxamento, a mulher, ela relaxa, inclusive os órgãos genitais da mulher ele tem a característica de relaxamento, e o homem, a energia dele é de tensão, é de força. Perceba a conexão dos dois. A gente pode falar muito sobre isso ainda, né? Mas é um assunto muito interessante. E perceba que nós estamos falando só, lá do mordomo. Lembra do mordomo? Mordomo não é o marido, viu, gente? Lembra do mordomo? Então, o ato de você estar arrumadinha. Vou usar um exemplo arrumadinha, vocês já vão entender, tá? Arrumadinha. O que é arrumadinha? Não está com sua pior roupa. E um exemplo legal é assim, seu filho vai... Se você não tem o hábito de estar arrumadinha, ter esse autocuidado em casa, né? Claro que você vai ficar de chinelinho, você vai ficar à vontade, mas não esteja com a sua pior roupa. Não esteja à vontade. A nossa casa é para que a gente se sinta à vontade. Se vocês perceberem, eu tô aqui com uma roupa social, mas eu tô sempre com uma roupa mais larga. Eu gosto de roupinha larga, hoje estou com essa roupinha mais larga, mas hoje eu passei o dia todo com uma rasteirinha. Um chinelinho mais baixo, uma sandalinha mais baixa, socialzinha, bonitinha, mas confortável, que me dê conforto. Se eu estou com aqueles meus vestidos pretos que eu adoro para usar em casa, que são confortáveis, eu estou sempre com uma rasteirinha, um chinelinho também. Não vai usar o chinelo com prego embaixo, né, gente? Né? Usa um chinelinho, mas, enfim, certamente você vai ter 2 chinelinhos. Bota o melhorzinho. Tá? Não deixe... isso aqui eu vou usar pra sair. Quem tá lá fora que é tão mais importante do que aqui dentro dessa casa? Quem precisa ver você tão bem arrumada como aqueles que estão dentro dessa casa? Né? É como deixar aquela louça... Sabe aquela louça? Deixar aquela louça lá? Aquela louça que você não usa nunca e só usa quando tem visita... E você deixa de servir para sua família os melhores pratos, os melhores talheres, as melhores taças? Né? Não vale a pena. Isso não. Lulu, beijo, Lulu. Que bom que vocês estão gostando. Certo? Então, deixa eu trazer para vocês algo lindo. Olha a mulher virtuosa. Quando eu falo para vocês que eu aprendi muito, eu meditei, gente. Eu não consigo nem falar pra vocês assim, quanto eu meditei já na Mulher Virtuosa. Eu acho que eu meditei um ano inteiro, assim, o ano de 2018 foi um ano bem interessante na minha vida. Acho que eu fiquei um ano inteiro em cima da Mulher Virtuosa. E olha quem ela descreve, o que está descrito lá, né? Em 31:14, veste-se, olha a mulher virtuosa, presta atenção na mulher virtuosa. Veste-se de linho fino e púrpura. Veste-se de linho fino e púrpura. Púrpura, fui pesquisar, é a tintura mais cara para tecido do mundo. Então ela veste de linho, tecido mais fino, de linho puro e púrpura. A tintura mais preciosa, peso ouro do mundo. Olha que lindo. A mulher virtuosa, ela se veste do melhor.
Ah, mas eu não estou passando uma fase muito legal da minha vida. Gente, quem conhece a minha história sabe que, olha, já contei pra vocês, quem tá há muito tempo aqui, como eu comprava as minhas roupas há anos atrás, que eu não tinha condições. Eu precisava comprar uma blusa. Aí eu ia lá e comprava uma blusinha, mas o corte mais reto, mais elegante, uma corzinha mais básica, né? Que eu pudesse usar sempre, sempre, sempre. E não marcasse muito. Nada muito estampado. Um tecido mais elegantezinho. Fazia as minhas escolhas. Repetia muito a roupa. E para de comprar roupa, tá? Para de comprar roupa. Para. Mais status e menos status. Tem problema nenhum repetir roupa. Tem problema nenhum. Tem problema é dever no cartão de crédito e ser uma mulher compulsiva por compras. Isso é um grande problema. Certo? Então saiba fazer as suas escolhas. Quem sabe o linho fino e púrpura não é nesse momento da sua vida. Mas existe um algodão mais elegantezinho no seu guarda-roupa, ao invés daquela camiseta, né? Vocês entendem, né? Vocês entendem. Vocês entendem muito bem isso. Ai, que eu queria poder ler aqui tudo, sabe? Minha avó materna só usava roupas de linho, muito elegante. Ai, que lindo, gente. Eu repito muito as minhas roupas. Isso aí, Lu. Não tem problema nenhum, Lu. Repetir roupa. Não tem problema algum. O que tem problema é dever no cartão de crédito, tá? Esse é um grande problema. Dever no cartão de crédito. Ok, agora eu vou abrir uma janelinha aqui, bem especial, pra gente falar dessa mãe, dessa mulher, tá? Que ela já entendeu que o serviço doméstico, ele não é um trabalho, ele é o ato de servir, ele é uma linguagem do amor, é o encontro do meu sagrado feminino, é a conexão com a minha energia feminina. É como encontrar um mordomo. Eu vou servir aqueles que eu mais amo, eu vou servir a Deus com a minha melhor versão. Se eu encontro o meu sagrado feminino, eu gero uma tensão sexual no meu marido. E isso vai ser muito importante para o nosso casamento. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais de tensão sexual, né, dessa parte íntima do casal, que eu acredito que seja muito importante para a saúde do nosso casamento, eu recebo muitas mensagens de casais que há muito tempo não fazem mais amor, não estão mais em conexão, e isso é muito delicado num relacionamento. Isso é muito delicado. Inclusive, isso são portas para traições, né? E acredito que a gente precisa ter mais clareza sobre o nosso libido, sobre o que a gente pode fazer para aumentar o nosso libido. Hoje vocês entenderam que a gente oscilar na energia feminina, eu permito que o meu marido oscile na sua prevalência do masculino. Eu fiz uma live, mas os maridos não notam tanto por conta, tanto entendimento que... Marina falou algo bem interessante. Van, às vezes nos arrumamos, estamos bonitas, mas os maridos não notam tanto por conta de tanto entretenimento que tem hoje. Então, olha só, quando a gente se arruma para a gente entrar em conexão, né? A gente se arruma para que a gente gere essa tensão. Quando você tem uma tensão, imagina uma tensão entre as cargas, a tensão fica aqui, a tensão não dispersa, né? Então, às vezes não é só eu estar arrumada. Eu só arrumada, eu vou ser como uma flor, como um objeto, como um vaso. Eu preciso ser algo pronto, estar em prontidão, estar arrumada, né? De bem comigo, primeiro, de bem comigo. E eu preciso gerar uma comunicação. Eu preciso estar em comunicação.
estar em comunhão. Não é só, uma roupa, vai, não. Eu preciso gerar essa atenção. Estar feminina em palavras, em gestos, em atitudes e permitir que de lá eu atraia uma energia masculina. Você durante o dia, por exemplo, manda uma brincadeirinha para o seu esposo, uma brincadeirinha feminina lá no WhatsApp para gerar aquela atenção? É importante que a gente faça isso, isso nos mantém conectados durante o dia. Enfim, mas tem muito para se falar sobre isso. E, ok, volta. Tanta coisa, né, gente? É tanto assunto aqui. Deixa eu ver que oração, meu Deus. Deixa eu tomar um gole d'água. Peraí. Ai, que delícia. Quero muito. Sou casada. Há 41 anos, Cláudia? Você é casada há 41 anos? Você parece uma menininha. Primeira live que assisto nas quintas. Ai, Karen, fica aqui, se torne águia. Aqui nós nos tornamos águias. Ok, eu vou voltar com esse assunto dessa tensão sexual entre o homem e a mulher. Dar várias dicas importantes para vocês, tá? Agora eu vou abrir uma janelinha, muito importante, que é com relação à nossa maternidade, tá? Eu falei do marido agora. Falei do marido, essa tensão sexual, que eu desperto no marido a energia masculina. Ok. Agora, esta mulher, esta mãe, quando ela oscila, quando ela vibra na energia feminina, ela entende que os afazeres domésticos é uma linguagem do amor, o sagrado feminino é despertado nela. Essa mulher, ela entende que ela está servindo os seus filhos. Vamos falar da maternidade. Dos seus filhos. O filho olha para aquela mãe. O filho, presta atenção. O filho olha para aquela mãe. E aquela mãe, ela está em estado de prontidão. O que é o estado de prontidão? Ela está pronta, prontinha, ela está arrumada, ela não está com a camiseta furada. É isso que eu quero falar. Eu não quero que essa live passe o sentido que vocês precisam estar com uma noiva dentro de casa. Não estou falando isso. Mas que você esteja alinhada, limpa, cheirosa. Eu vou fazer uma faxina enorme. Faz a faxina e toma banho. Pronto, resolveu o problema. Faz a faxina e toma um banho. Tá? O filho, quando enxerga aquela mãe em estado de prontidão, porque ela tá arrumada, o que é estado de prontidão? Ela tá pronta? Pronta. O que aquele filho pensa? O que vai passar na mente daquele filho? Segurança. O filho se sente seguro, porque a mãe está ali pronta. Ele tem a percepção de proteção, ele se sente seguro, né? Por quê? Porque ele vê proteção, eu estou com a mãe aqui bem, estou com a mãe pronta na minha frente, minha mãe está bem. Qual a impressão que eu tenho quando eu vejo uma mãe que está arrumadinha, que está cheirosa, que está limpa dentro da minha casa? O que você pensa? Você pensa, poxa, minha mãe está bem. É assim que a gente pensa quando a nossa mãe, quando você encontra a sua mãe, quando você vai visitar a sua mãe, por exemplo. Você chega na casa da sua mãe, a sua mãe tá cheirosa, tá arrumadinha, né? Você pensa, nossa, minha mãe tá bem. O que você sente? Você se sente segura, você se sente até protegida, você tem uma sensação de bem-estar. Agora, o contrário, quando você enxerga a sua mãe, você encontra sua mãe, sempre suada, descabelada, mal vestida, o que você vai pensar? Insegurança. Você vai ter uma sensação contrária. Insegurança. Poxa, minha mãe não tá bem. Minha mãe não tá bem. Você vai entendê-la, essa mulher frágil, não é assim? Irritada. Né? Você vai entender essa mãe instável. Opa, vou ter que despertar aqui, senão eu vou longe. Instável, desequilibrada. Poxa, isso aqui não tá legal. Aí veja a incongruência. Essa mãe
que não está em ordem, não veste linho fino e púrpura, presta atenção, não veste linho fino e púrpura, quer ser minha conselheira, sendo que eu olho aquela imagem me comunica fragilidade, insegurança, falta de proteção, e ela quer ser a minha conselheira. Pedir para que eu arrume meu quarto, para que eu estude, para que eu tenha responsabilidade, para que eu tenha ordem, para que eu seja um bom filho, mas aquela imagem não me passa essa segurança, essa ordem, esse equilíbrio. Veja bem. Olha, perceba o que nós nos comunicamos. E outra, é uma mãe que está sempre reclamando. Porque os afazeres domésticos é uma penitência. E irritada. Fazer um café, passar um café já é um estresse. Ou aquela mãe que tem aquele quarto completamente bagunçado e desorganizado e manda eu organizar meu quarto? Como assim? Que conselheira é essa? Que mãe é esta? Como eu posso confiar nessa mãe? Se ela está sempre reclamando, irritada, brava, oscilando ali no masculino, mandona, autoritária, mas uma autoridade sem discernimento. Existem pessoas que têm autoridade, pensam que têm autoridade. Na verdade, só grita, só fala alto, isso não é autoridade. Concorda? Existem pessoas que só falam alto, isso não é autoridade. Autoridade é um conjunto de atitudes e comportamentos e resultado na vida daquela pessoa. Aí sim é autoridade. Quem pode ser a minha conselheira? Vamos pensar como um filho, né? Na mente de um filho. Quem pode ser a minha conselheira? Quem pode ser a minha conselheira? Uma pessoa com equilíbrio, com força, com segurança? Ou uma pessoa suada, suja e rasgada? Quem pode ser a minha conselheira? Novamente, uma mulher com equilíbrio, força e segurança, aquela imagem que representa? Ou uma mulher suada, suja e rasgada? Você, provavelmente, como eu, já vivemos situações onde a gente estava suada, suja e rasgada. Naquele momento, ser uma conselheira para um filho, com todas as nossas fragilidades, aguçando, e certamente nós não estávamos em bom estado emocional, nós não seríamos boas conselheiras nesse estado, concorda? Um conselho, as primeiras mentoras, que são as mães, as avós, elas precisavam estar em um estado de equilíbrio para nos passar. A Nilza, não tive uma conselheira. Teve sim. Alguma conselheira você teve. Uma amiga, uma pastora, uma tia. Nós sempre temos conselheiros na nossa vida. Minha filha sempre me pede conselhos. Que bênção. Benção. Virada de chave, a Claudinha, para mim, gratidão. Que benção, Claudinha. Mães conselheiras precisam de ordem, presta atenção, ordem e linho fino. Mães conselheiras precisam de ordem e linho fino. Eu tenho um filho de 20 anos, né? Vocês sabem que eu tenho um filho de 20 anos. E agora, no final da tarde, quando ele chegou, eu conversei com ele assim, meu filho, eu queria ver a percepção dele sobre mim, né? Como eu estou, eu falei isso pra ele. Meu filho, eu me visto mal, meu filho, falei pra ele. Eu ando mal arrumada, meu filho. Dele, não, isso nunca acontece. Certo, ele pensou que alguém tinha falado isso pra mim e eu fui confirmar com ele, né? Dele, não, imagina. Não, mãe, isso nunca acontece, Então, tu vê, ele nem tem uma imagem minha
com uma roupa rasgada, com a bermuda do marido. Aí eu falei para ele, meu filho, quando você olha para mim, a gente conversou agora, finalzinho da tarde, né? Que antes da live que eu vou conversar com ele para entender um pouco da percepção dele sobre mim. Quando você olha para mim, você me entende mais com energia masculina ou com energia feminina? Eu perguntei isso para ele porque ele acompanha muito o meu dia a dia do trabalho. E no meu dia a dia do trabalho, eu tenho uma energia masculina muito forte. Aí ele falou assim, mãe, eu achei muito bonitinho, porque eu pensei que ele ia falar masculino. Ele falou, mãe, é mais feminino, ele falou. Você é mais feminina. Mas ele falou assim, mãe, mas o teu cabelo é masculino. Eu achei tão bonitinho. O teu cabelo é masculino, mãe. Ele assim, porque o teu cabelo é curto. Assim, claro, representa... o cabelo curto, ele representa ousadia, coragem, não é? Alguns dizem, eu acho super feminino o cabelo curto. Mas ele representa coragem, ousadia. O cabelo curto tem uma representação masculina, né? Mas eu achei bonitinho ele me ver mais nesse lado feminino, sendo que ele acompanha muito o meu lado masculino, né? Mas eu acho que ele me admira, assim, como mulher, que eu tô sempre arrumada. Então, eu acredito que Mas eu deixei ele bem livre, assim, eu não quis nem ensinar nada pra ele naquele momento, sabe? Eu queria só que ele falasse, sabe? Enfim, mas ele disse que me vê como feminina. Dentro de casa, eu procuro ser o mais feminina possível, né? E sendo uma mulher e uma mãe feminina, eu consigo ser uma boa conselheira. Uma boa conselheira. Isso, conversem com seus filhos, tá? Mais um pouquinho. Mãe com sagrado feminino alinhado, preste atenção nisso, que a gente já vai caminhar para o final. Mãe com sagrado feminino alinhado, a mãe que tem o seu sagrado feminino alinhado, ela tem educação com seus filhos. Porque dentro desses assuntos durante a semana, também recebi mensagens de mães que estão sendo grosseiras, brutas com seu filho, impaciente com seus filhos. E a mãe que está com seu sagrado feminino alinhado, oscilando na sua energia feminina, que é do servir, do cuidado, da atenção, da sensibilidade, esta mãe é educada com seus filhos. Porque ela tem mais equilíbrio emocional. Concorda? Se eu estou com as energias, se eu estou com as energias equilibradas, eu estou mais equilibrada emocionalmente. E se eu sou grosseira com meu filho, se eu sou bruta com meu filho, eu ajo como imigrante. Sempre falo isso aqui para vocês. Não haja como imigrante dentro da sua casa. O que é uma imigrante dentro da minha casa? É tratar todo mundo bem lá fora e aqui dentro, aqueles que você mais ama, você trata com indiferença, com grosseria, com irritabilidade. Então não haja como um imigrante dentro da sua casa. Quando você chega no seu país, que é dentro da sua casa, você é a pessoa que você mais detesta. E isso é muito comum. Sabe por quê? Porque dentro de casa, nós encontramos todas as nossas fragilidades. Eu vou dar continuidade nesse assunto na próxima semana, tá? Dentro de casa é a nossa toca, nosso refúgio. Mas não é porque aqui dentro nós encontramos as nossas fragilidades, nós vamos fazer sofrer aqueles que nós mais amamos. Por isso que é muito importante o equilíbrio das energias. Essa é uma forma de sabedoria, né? A sabedoria que Deus nos entrega. Isso que nós estamos falando é a sabedoria que Deus nos entrega. Eu sou uma mulher de 42 anos. Fazem 10 anos
que eu busquei meu autoconhecimento, a minha espiritualidade, a minha formação em desenvolvimento humano. Hoje eu sou estudante de teologia. Eu estou na minha jornada. Eu já errei muito na minha vida. Muito na minha vida. Eu gostaria de voltar a anos atrás, ter sido uma mãe melhor, ter sido uma esposa melhor, mas eu não posso voltar atrás. Eu não posso mudar o passado. Mas eu posso fazer do presente algo muito especial. Eu posso fazer do presente uma nova história. Eu posso permitir que nesse tempo presente o meu filho olhe para mim e fale: poxa, minha mãe é uma boa conselheira. Que o meu marido olhe para mim e possa: poxa, casar com essa mulher foi uma ótima decisão na minha vida. Eu fico emocionada de falar esses assuntos. Porque isso mexe muito com a gente, né, gente? Que nós não somos perfeitas, né? Nós não aprendemos muitas coisas ao longo da nossa vida, infelizmente. A gente vai aprendendo ao longo da vida. Nós vamos errando ao longo da vida. Mas nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde para a gente mudar. Graças a Deus existem essas ferramentas hoje que a gente pode trocar conhecimento, experiências, né? Às vezes eu penso: poxa, né? Lá na adolescência do meu filho eu não tenho a sabedoria que eu tenho hoje. Mas quem sabe se eu tivesse aquela sabedoria lá, eu não estaria aqui hoje compartilhando isso com vocês, né? Então não haja como imigrantes. Tratar bem as pessoas lá fora e aqui dentro, aqueles que você mais ama, você trata com muita indiferença. Presta atenção nisso aqui. Achei lindo isso aqui. Nós só podemos amar quem nós conhecemos. Nós só podemos amar quem nós conhecemos. Vocês sabiam que muitas mães não conhecem seus filhos? Muitas mães não conhecem seus filhos. Sabe por quê? O filho vem perguntar alguma coisa. Eu vou explicar isso para vocês. O filho vem perguntar alguma coisa, a mãe já corta. Eu já falei onde é que estava. Não me incomoda, não me perturba. Tu sempre me incomoda. Porque eu já te disse que é isso. A mãe já corta e ali já acaba o relacionamento. Toda vez que vem perguntar uma coisa, é uma grosseria. Eu não lembro na minha adolescência de trocar uma frase com a minha mãe. Não lembro. Era sempre uma repulsa. Uma pergunta, uma repulsa. Uma repulsa. O que faz dessa relação? Afastamento. Se afasta. Como é que você pode amar uma pessoa que você não conhece? Que você pensa que conhece? E hoje eu entendo, presta atenção, que isso eu identifiquei muito em mim ao longo da vida. Quando essa mãe, eu e você, quando a gente trata um filho com grosseria, com repulsa, veja isso. Sabe o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos protegendo. A gente coloca uma grosseria. Sabe o que é uma grosseria? Você colocar o filho dentro de uma caixa. Porque você não quer problemas. Porque o filho abre a boca, ele vai te trazer um problema. Concorda? O filho abre a boca, ele te traz um problema. Nós queremos ficar aqui na zona de conforto, ó. Na zona de conforto. O filho vem perguntar alguma coisa, é alguma coisa para você resolver, alguma coisa para você fazer, é alguma coisa que você tem que decidir. Então você já corta ali para você não se incomodar, não é? Só que a maternidade é a pura zona de desconforto. A maternidade é a zona de desconforto. E para que a gente possa evoluir, nós já falamos em várias lives aqui, nós precisamos
permitir que as circunstâncias ajam sobre nós. Se eu não permitir que a maternidade haja sobre mim e sobre você, nós não vamos evoluir como pessoas. Se toda vez que o filho traz uma situação e eu corto uma grosseria, eu não conheço meu filho, eu afasto ele de mim, eu coloco ele numa caixa imaginária, que eu deixo ele lá porque eu não quero problema, e eu não consigo me desenvolver, não consigo evoluir. Essa semana, nós nos protegemos indevidamente. Nós estamos sempre se protegendo indevidamente. Eu vou escrever isso aqui indevidamente para trazer semana que vem. Semana que vem eu vou dar continuidade a essa questão da maternidade, tá? E de casamento também, essa questão da proteção, dessa proteção indevida, que a gente não quer. Às vezes você tem um problema ali para resolver, um problema sexual para resolver com seu marido. E você não quer tocar no assunto porque você se protege indevidamente. Você se protege indevidamente do filho o tempo todo. A gente faz isso. Volta e meia eu me vejo me protegendo indevidamente do meu filho. Eu falei, não posso. Eu preciso permitir que essa situação haja sobre mim. É minha responsabilidade. É meu filho. Eu preciso me expor a isso. Porém, vestindo linho e púrpura de uma forma elegante e equilibrada. Vibrando na minha energia feminina e na minha energia masculina de forma equilibrada. Certo? E quando nós geramos essa repulsa do filho, nós estamos agindo em estado de inconsciência. Inconsciência. Se nós agirmos em estado de consciência, inclusive é uma energia feminina. O estado de atenção é uma energia feminina. Perceba como o homem é mais disperso. O homem é mais disperso. A mulher, por exemplo, tá a criança brincando aqui, vamos supor, o seu filho de 1 aninho e pouco. É mais fácil ele se machucar com o marido do que conosco, não é? É mais fácil o filho se machucar com o marido do que conosco, porque a gente está sempre em estado de atenção. Então, agir em estado de consciência e atenção é entender que essa responsabilidade é sua. O filho, quando chama mãe, né, seu filho, mãe, mãe, mamãe, mãe, o meu fala a voz bem grossa, mãe, o que você já pensa? Problema? Decisão? Coisa para fazer? Tô aqui numa boa, lá vem essa mãe, já desperta um gatilho de ira. Não é assim? Chamou, já desperta um gatilho de ira. Já vai fazer uma repulsa. Agora perceba quantas mães não dariam tudo na vida para ouvir novamente o seu filho chamar de mãe um filho que partiu. Você já pensou nisso? Quantas mães não dariam tudo que tem para ouvir aquela voz chamando mais uma vez? Quantas mães? Muitas mães, eu conheço algumas. Elas, com certeza, essas mães ouvem aquela voz chamando mãe, mãe, mãe. E como que nós temos essa voz ao nosso lado, chamando mãe, e como aquilo pode despertar um gatilho ruim, sendo que essa voz ressoa aqui do seu lado, e não lá na eternidade. O meu filho, quando fala mãe, eu já identifico imediatamente um gatilho de atenção. E eu vou falar mais disso semana que vem, tá? Esse gatilho de atenção. O que é o gatilho de atenção? De estado de presença.
né? Mãe, ao invés de um gatilho ruim, eu treinei em mim um gatilho de atenção. Chamou mãe, o que eu falo? Estou em prontidão. Pois não, meu filho. Estou em atenção. E não em repulsa. Que é? Quantas pessoas, e quem sabe até você, o seu filho chama uma vez que é? O quê? Não fala comigo. Né? Então, vamos mudar esse padrão. Olha o que a mulher virtuosa nos ensina, para a gente finalizar a nossa live. Fala com sabedoria e ensina com amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Você vai dar uma bronca se necessário. Você vai ter algumas vezes uma conversa mais frontal. Mas sempre com sabedoria e ensinando com amor. Certo? Fiquei muito emocionada nessa live hoje. Meu Deus do céu. Coisa linda, né? Nunca é tarde pra gente mudar. É verdade, ele nunca é tarde pra gente mudar. Eu gostaria muito de ter essa sabedoria lá atrás, há anos atrás. Eu gostaria muito de entender o que é o estado de presença há anos atrás, para não viver sofrendo por antecipação, para não viver nas antecipações. Eu sofri muitos anos da minha vida criando antecipações, sofrendo por antecipação. Mas não é possível, né? Não é possível a gente voltar atrás, mas a gente pode mudar agora. A gente só tem agora. A gente só tem o agora. Isso a gente sempre aprende aqui na Quinta das Águias, né? Que memórias são experiências, elas já passaram, o que aconteceu lá atrás, aconteceu. O futuro são antecipações, não existe. O futuro não existe. Onde está o nosso futuro? Ele não existe. Ele pertence somente a Deus. E só existe aqui, o tempo presente. Só existe eu e você aqui. Só existe aqui, ó. Eu e você. Eu sempre gosto de descrever o meu tempo presente, né? Eu e você. Estou com uma luz aqui na minha frente. Estou sentada numa cadeira confortável. Estou com uma mesinha aqui na minha frente, meu caderno, minha caneta, minha xicrinha aqui com água. Eu liguei o ar-condicionado, a Cher tá na cama em algum cantinho ali. Então só existe eu e você aqui no tempo presente. E é nesse tempo presente que a gente tem a oportunidade de encontrar o nosso sagrado feminino, que dentro do nosso lar a gente pode ser essa mulher que edifica o lar, que a gente pode ser uma viga, que a gente possa colocar a nossa casa sobre a rocha, que a gente possa novamente construir uma relação de amor com os nossos maridos, que a gente possa ter essa proximidade, que a gente possa viver mais conectados, que a gente possa resgatar aquilo que era no início, né? E que a gente possa ser uma mãe conselheira. É isso que eu deixo para vocês hoje. Tudo que eu falei aqui, eu falo para você e falo para mim, porque eu também estou num processo de crescimento, assim como você. Ai, gente, que coisa linda. Ei, Deus seja louvado. Vamos fazer uma fotinho? Posso fazer uma pose aqui para vocês fazerem uma fotinho? Como Deus fala através de pessoas. Ai, que lindo, gente. Foi muito lindo, foi muito emocionante hoje. Ai, meu Deus, eu fico muito emocionada. Eu vou fazer a pose aqui, vocês tiram a fotinho, tá? Tá lá. Ai, que delícia, ó. Um beijo no coração de vocês. Na próxima semana, eu vou dar continuidade
a esse tema aqui, tá? Que essa questão de nos proteger indevidamente, tanto no casamento como na maternidade. Vou falar um pouco mais de conexão com o marido, de resgate com os filhos e dentro dessa questão da família, que é super importante, tá? Sempre dentro da nossa casa, que a gente pode ressignificar as coisas aqui dentro, que a gente possa entender que a nossa casa é o lugar mais sagrado do mundo. Mais sagrado do mundo. Então vai ser bem maravilhoso semana que vem também, tá? Um beijo. Que saudade que eu já fico de vocês. No coração de vocês. Deus abençoe. Obrigada pela confiança. Estar aqui para mim é bem difícil. Vocês sabem que eu tenho uma vida bem corridinha, mas é muito gratificante. É muito gratificante. Muito, muito, muito. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e uma ótima noite. E cuidem muito das suas famílias. Beijo, minhas amadas.